Eu gostei que você falou do isolamento, porque tem uma frase sua, que eu já usei algumas vezes aqui no podcast. Usei quando eu falei com a Monja Coen, usei quando eu falei com alguns psicólogos, que é a frase que você diz que a gente tá vivendo uma epidemia de solidão. É. Como é que pode, Pondé? E a Bom, minha pergunta burra, como é que pode a gente estar tão conectado? A gente tá aqui, ó. Posso falar com todos os meus amigos agora, tá todo mundo aqui. Como é que a gente pode estar vivendo um momento onde o mundo foi tão acessível, a gente tá tão isolado? isso é prova de que os românticos, em alguns assuntos, tinham muita razão, né? Os românticos só não têm razão quando eles idealizam o passado, achando que era tudo lindo, porque nunca foi lindo. É que tinha coisas que eram melhores, né? Mas não tinha antibiótico. Tinha sempre alguém morrendo de cólera, né? Tinha escravo, É. né? Mas assim, então não é que era um paraíso. Nunca houve paraíso. O problema é que a modernidade acha que ela está criando um paraíso. E esse exemplo que você deu, como pode ter epidemia de solidão com celular e todo mundo celular, é a prova que a tecnologia não serve para tudo. Que ela cria um mundo à parte, virtual, né? Basta ver grupo de WhatsApp de trabalho, por exemplo, que eu participo de alguns por obrigação, né? Só obrigação. Apesar Manda de... um bojinha grupo, Pondé. Não, nunca. O único grupo de WhatsApp que de fato eu trabalho e necessito ele é o grupo que eu trabalho com a Doca. Com as meninas que cuidam da minha vida, das mídias sociais, da minha agenda, de tudo. Então, ali sim, de fato, é um grupo de trabalho real que reúne eu e umas 4 pessoas. Né? Mas, assim, você tem muitos grupos de trabalho hoje em que, é claro, muitos outros onde se resolvem problemas, mas muitos grupos de trabalho que servem para você fazer propaganda de si mesmo, propaganda do que você está fazendo, e todo mundo ser obrigado a dar parabéns. Tem coisa pior do que grupo no WhatsApp, no aniversário? Aquele parabéns sistemático, E aí, quando né? botam imagem de bolo, não sei o quê, né? Então, as redes sociais causam uma certa infantilização, né? Deixa todo mundo meio bobo, né? Quando você entra nessa onda total. Então, voltando à sua pergunta, a ideia da epidemia de solidão é uma ideia, na verdade não é a minha ideia. Isso é, por exemplo, você tem no Reino Unido, para o bem e para o mal, toda uma parte do Ministério de Bem-Estar, como a gente fala aqui, preocupado com a tal epidemia de solidão que eles falam. Eles criaram No Japão, a mesma coisa. Eles criaram um Ministério da Solidão. Então, Isso é muito porque louco. há uma epidemia de solidão. Por um lado, por causa do envelhecimento, que a gente estava falando, né? Isso causa muita solidão. E não causa só aos 80 anos, causa aos 45, aos 50. Uma outra coisa é o seguinte, o mundo hoje, ele, por uma série de razões, que a conversa é muito longa, ele está muito plugado, para usar uma expressão bem vagabunda, está muito plugado em jovens. Certo? Para você ter uma ideia disso, o mundo parece uma rave. Certo? Que exemplo. É que é muito certeiro, mas é muito triste, porque parece mesmo. Parece uma rave, né? Parece, para usar uma expressão mais antiga, balada, que era uma expressão que eu via em alunos há 10 anos atrás. Pondé, eu fui de balada. Era uma expressão que eles usavam. Eu vou de balada hoje, né? Parece uma rave, né? Você vê os comerciais em redes sociais ou em TV, são histéricos, histriônicos, todo mundo gritando, todo mundo berrando, né? Nas redes sociais tem que berrar, mesmo que não esteja falando alto. Tem que berrar para fazer. As pessoas expõem suas vidas pessoais. Quem brigou com quem bateu em quem. Tudo isso gera atração. Tudo isso gera engajamento. De repente está todo mundo discutindo a briga de casal que você teve e você ganha um patrocinador. Certo? O mundo é uma bosta. Nesse sentido. Desse ponto de vista, eu quero dizer. O resultado é o quê? Solidão. Você conhece um ambiente para você ficar mais solitário do que uma rave se você sair da vibe? Você sai da vibe um minuto. Certo? Por algum motivo, a droga parou de funcionar. E você sai. Ninguém enxerga ninguém. Não tem relação de ninguém com ninguém. Certo? É só aquele ambiente lá, que é um ambiente meio de transe. Né? Um ambiente que você entra num certo transe, é uma outra discussão. Então, a solidão está no fato que as pessoas se dão mal afetivamente. Ninguém confia em ninguém.
Pega um moleque de 35 anos hoje, né? Classe média para cima, porque quando você desce no padrão social, as coisas ainda são um pouco diferentes. Mas assim, um moleque de 35 anos, você pode pegar depois uma mulher de 30, né? Para pensar num casal clichê. Esse moleque, ele vai pensar várias vezes antes de ter um filho com essa mulher. Por quê? Porque ele olha para o futuro, ou para os casos em volta dele, ele vê amigos, ou ele possivelmente no futuro, que tiveram um filho, separaram e hoje perdem 1/3 da renda para essa mulher. É o que acontece, certo? Ou seja, quando você tem um filho com uma mulher, você está unido a ela para o resto da sua vida. E se você tentar escapar, você é preso. Né? Agora pega do ponto de vista dela. Ela vai ter um filho com um cara. Primeiro que, você pode ter guarda compartilhada hoje no Brasil, ainda que essa guarda compartilhada ela seja extremamente complicada, ela custe caro, né? E ela pode ser muito tensa. Tem casos que não é. Isso tudo depende de quem está envolvido. Mas quando você olha isso sociologicamente, por que as pessoas não querem ter filhos? Isso é um fato. Muita gente não tem consciência disso. Eu acho que ela está tomando a decisão dela sozinha. Mas essa menina, ela vai pensar, eu vou ter um filho com esse cara vai sumir, eu vou ter que processar ele, eu vou gastar dinheiro com isso. Ou esse cara pode ser um sujeito que seja extremamente irresponsável, mesmo que ele não suma. Eu vou morrer com essa criança na mão. Isso vai atrapalhar minha vida sexual, minha vida afetiva. Vida profissional. Ah, essa que eu ia falar. Essa não tenha nenhuma dúvida, né? Um dos temas é que o feminismo é muito ruim, né? O feminismo se transformou num tipo de discurso mentiroso. Mas, assim, um dos temas ligados à mulher na vida profissional que mais se mente é a gravidez. Por quê? Porque a gravidez, em muitos casos, gera uma desorganização na vida profissional da menina que não se pode falar. Mas gera. A chance de ser demitida depois da licença é enorme. Inclusive porque a empresa, você fica 3, 4 meses fora da empresa, a vida segue, né? A vida segue. Então, a empresa vai ocupar esse espaço, né? E, muitas vezes, o fato das mulheres entrarem no mercado de trabalho e serem chefes não muda isso. Ela vai ser demitida por uma mulher. Não tem nada a ver com ser homem. Porque ali a lógica é profissional, é de resultados. Mesmo se ela for uma empreendedora, por exemplo, né, ou seja, dona da sua própria empresa, ela tem filho, para ela articular o bebê, amamentar, o trabalho, Um puerpério, o pós-parto. possível depressão pós-parto, possíveis problemas que essa criança traz. Sabe o que é ter um filho? Tem uma frase do Mike Tyson que eu gosto muito, o grande filósofo Mike Tyson, que é a seguinte: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Baita frase. A gravidez é um soco na cara, certo? É claro que é bonita, blá. Hoje a gente tem que fazer disclaimer porque o número de idiotas é enorme. Mas assim, é claro que isso muda a vida do casal e tal, se for um casal, né? Tiver outra pessoa envolvida. Mas assim, não há dúvida que isso é um transtorno na vida da menina profissional. Isso é muito pouco falado. Isso é pouco falado porque parece que é papo machista. Mas não é, não. Aquelas que passam por isso, sabem muito bem disso. Aí que muitas escolhem não quer ter filho. Se tiver dinheiro, facilita. Terceiriza. Se tiver mãe, facilita. Se a mãe ajuda, né? A sogra nem sempre ajuda. E aí a solidão vai... A solidão, quer dizer, o resultado é que a pessoa envelhece, tem um filho só ou não tem nenhum, né? E aí o que acontece? A solidão vai pegar lá na frente. Aí não tem mais rave, não tem balada. Você já não disputa o mercado do sexo e do amor tão facilmente. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Pondé. Para assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!